Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Álgebra para Machine Learning. Hoje vamos falar sobre dependência linear. Eu decidi separar essa parte de dependência linear em duas aulas. Então, nessa aula a gente vai falar da introdução da dependência linear. E na segunda parte, que será na próxima aula, eu vou terminar esse tópico. Só para a aula não ficar muito grande, né? Sumário da nossa apresentação. Primeiro a gente vai falar sobre a existência da matriz inversa, quais são os pré-requisitos para que ela exista. E depois a gente vai falar sobre dependência linear, o principal problema por trás da existência da matriz inversa. Então, falando da existência da matriz inversa, para que ela exista, é necessário que a equação ax igual a b, nossa equação dos sistemas lineares, ela possua uma solução para cada valor de b. Ou seja, para um dado b, eu tenho um x, um valor do vetor x, que satisfaça essa equação. Se eu tiver apenas uma solução de x que satisfaça a equação, então a minha matriz inversa A-1, ela existe. Pode ser que esse x tenha uma solução, pode ser que ele não tenha nenhuma solução, ou pode ser que ele tenha infinitas soluções. Essas são as possibilidades que a gente tem para o nosso sistema de equações lineares. Porém, não é possível que esse sistema ele possua mais do que uma solução, só que menos do que infinitas. Ou seja, ele não tem 2, 3, 4, 5 soluções. Ou ele não tem solução, ou ele tem uma solução, ou ele tem infinitas soluções. Não existe um meio termo. Aqui um exemplo em que a gente pode encontrar várias soluções em um sistema de equações lineares. Se a gente abrir esse sistema ax igual a b, a gente obtém o seguinte sistema de equações lineares: x1 mais x2 mais x3 igual a 1, 2x1 mais 2x2 mais 2x3 igual a 2, 3x1 mais 3x2 mais 3x3 é igual a 3. Se eu dividir a segunda equação por 2 e eu dividir a terceira equação por 3, eu obtenho o seguinte sistema de equações lineares: x1 mais x2 mais x3 igual a 1, x1 mais x2 mais x3 igual a 1, x1 mais x2 mais x3 igual a 1. Ou seja, eu possuo apenas uma equação para três incógnitas, x1, x2 e x3. Então há várias soluções que eu posso adotar de forma que se satisfaçam essas equações. Uma das soluções, por exemplo, é considerar que x1 é igual a 1, x2 é igual a 0, x3 é igual a 0. Outra solução seria x1 é igual a 0, x2 igual a 1, x3 igual a 0. Ou seja, se eu possuo mais de uma solução para as dadas equações, então eu tenho certeza que esse sistema de equações lineares possui infinitas soluções. Então, falando agora sobre dependência linear, analisando as soluções desse sistema de equações lineares ax igual a b de forma gráfica, é possível considerar que as colunas de A da nossa matriz A, elas representam diferentes direções a caminhar, partindo da origem. Imagine que você está num labirinto e você queira chegar até o final desse labirinto e você começa em um determinado ponto dele.
você tem que informar ao seu personagem as direções a qual ele deve caminhar de forma que ele encontre o final desse labirinto. Bom, de forma análoga, o final do labirinto ele seria o ponto B e a origem do nosso sistema cartesiano ela seria o ponto de partida do nosso personagem. E utilizando as várias direções possíveis, eu quero chegar até o final desse labirinto, até o ponto B. Só que as direções possíveis, nesse caso, elas são representadas pelas colunas de A. Então, o vetor x, o papel dele aqui é determinar qual percentual desses vetores que a gente vai utilizar para chegar até o final do nosso labirinto, o ponto B. Com cada um dos elementos de x especificando quão longe esse vetor vai se movimentar, nosso personagem vai se movimentar ao vetor da coluna I da nossa matriz A. Parece um pouco confuso, mas no próximo slide eu vou representar graficamente. Então essa análise, ela respeita a equação. Se eu multiplico nossa matriz A por um vetor x, é a mesma coisa que eu fazer o somatório de todos os i's do elemento xi do nosso vetor x vezes a coluna I da nossa matriz A. Então, aqui está um exemplo de como analisar graficamente esse problema da dependência linear. Em primeiro lugar, a gente vai utilizar o seguinte exemplo. Matriz A dada pelos seguintes elementos e matriz B, vetor B, dado pelos seguintes elementos. As colunas de A, elas formam dois vetores. O vetor 1, representado pelos elementos 1 para x1 e 1 para x2, e o vetor 2, representado pelos elementos 1 para x1 e 2 para x2. Então, essas são as direções a qual meu personagem deve caminhar. Essa representada pelos pontos do vetor 1 e essa representada pelos pontos do vetor 2. E eu quero que meu personagem ele parta da origem e chegue até o ponto B utilizando essas direções. Se eu colocar cada uma dessas direções no nosso ponto de origem, eu posso analisar se meu personagem ele chega até o ponto B. Utilizando o vetor V1 na origem e o vetor V2 para chegar até o ponto B, eu consigo partir da origem e chegar até o ponto B utilizando esses dois vetores. Não preciso nem ampliar esses vetores para que meu personagem chegue até o ponto B. A única solução do nosso sistema de equações lineares é a solução x1 igual a 1, x2 igual a 1 também. Porque se eu multiplicar esses vetores por 1, eu consigo fazer com que meu personagem parta da origem e chegue até o ponto B. No segundo exemplo, a gente tem A representado pelos seguintes elementos e B representado pelos seguintes elementos. Então, o nosso ponto B ele vai ser deslocado para baixo, de forma que ele fique em cima dos pontos 2 para x1 e 2 para x2. E a nossa matriz A ela é representada pelas seguintes colunas: 1, 1, 1, 1. Sendo assim, nossos vetores de direções nas quais temos que caminhar são representados pelos seguintes elementos e as direções são representadas pelos seguintes vetores. Se pegarmos um desses vetores e colocarmos na origem, e pegarmos outro desses vetores e colocarmos em cima do primeiro vetor, a gente consegue fazer com que eles partam da origem e cheguem até o ponto B, sem ter que realizar multiplicações. Só que ao mesmo tempo a gente pode ampliar um vetor e diminuir um vetor na mesma direção. Porque partindo da origem para chegar até o ponto B, a gente pode fazer infinitas combinações
com esses dois vetores de forma que eles cheguem até o ponto B. Se utilizarmos, por exemplo, x1 igual a 1 e x2 sendo também igual a 1, é uma solução. É uma solução válida. Só que se, por exemplo, utilizarmos a solução x1 igual a 2 e x2 igual a 0, também é uma solução. E ela respeita o fato de que se eu colocar um vetor v1 multiplicado por 2, ele vai partir da origem e chegar até o ponto B. Da mesma forma. Isso não acontece para o primeiro exemplo. Porque ambos os vetores eles caminham em diferentes direções. Diferente do segundo exemplo, em que ambos os vetores caminham nas mesmas direções. Então esse é um problema que a gente tem relacionado à dependência linear. Se os vetores de A eles caminham na mesma direção, então para alguns valores de B temos várias soluções, como é o caso aqui, e para outros valores de B a gente não tem solução. Esse é o problema da dependência linear. Então, em geral, essa operação de multiplicar cada elemento x pelo vetor coluna da matriz A é chamada de combinação linear. Em uma combinação linear, a gente tem n vetores, v1, v2 até vn, em que cada vetor vi ele representa uma direção na qual nosso personagem percorre no plano. Plano é relativo, pode ser um espaço ou um plano cartesiano n-dimensional, na qual nosso personagem tem que percorrer. Então, de forma o nosso personagem ele partir da origem e andar até um ponto B, cada um desses vetores ele tem que ser multiplicado por um escalar. O somatório de todos os escalares multiplicados por cada vetor vi, ele representa uma combinação linear. Por essa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações do canal. Na próxima aula eu vou terminar o conceito de dependência linear. Forte abraço a todos e até a próxima.